falando Também. aqui ainda sobre as declarações, a gente está repercutindo aí essa fala quentinha que acabou de Sim. sair do Alexandre de Moraes. Ele está no Mackenzie, participando de um evento lá, falando sobre legislação eleitoral, sobre o uso de redes sociais e o perigo disso para a democracia. E aí eu achei interessante ainda na fala do Moraes, além de ele falar da instrumentalização para atacar a democracia, uma outra questão que ele disse, e aí ele deixa claro, ele diz, olha, as instituições, e talvez se coloque aí, né, e as legislações estão aprendendo a lidar com essa nova realidade, né? É visível, então, até uma experimentação dele com essa nova realidade, né, ô Mônica? Como é que você vê essa declaração de Moraes, que é o capítulo mais quente dessa briga? Ele está fazendo uma constatação, né? A gente acompanhou aí alguns dias a prisão do fundador do Telegram na França. Foi muito polêmica também. Ele foi solto agora sob uma fiança de 5 milhões de euros. E o presidente da França falou: olha, a França tem leis. Ponto, é isso. Eu concordo com tudo que o Thales falou, mas eu acho que o problema que a gente está enfrentando aqui ela é anterior ainda ao Congresso, sabe? Você não precisa de lei de regulação das plataformas para saber e para obedecer uma regra elementar e básica, que é ter um representante no Brasil de uma empresa que atua no Brasil. Isso não precisa ter nova legislação. E ele não quer cumprir, o Elon Musk, sequer esta legislação. Então, quer dizer, se o Congresso aprovar uma legislação com a qual ele não concorda, ele também não vai cumprir nada. Nós estamos falando de um personagem que desafia, né, as instituições de diversos países. Infelizmente, eu acho que o Supremo não vai ter nenhuma outra alternativa a não ser tirar do ar o X. Ele não está obedecendo sequer as leis existentes no país há décadas, que dizem que uma empresa tem que ter um representante aqui. Eu estava apurando aí com algumas pessoas que conversam com o X, né? Não apenas os advogados deles aqui no Brasil constituídos, mas outras pessoas que eles ouvem aqui no Brasil, e que esse não é um assunto que ainda está sendo debatido, né? Tem se vocês perceberem na comunicação, Fabiola, que o X fez ontem, institucional, no próprio X, eles deixam claro que eles não cumpriram a determinação e, portanto, estão apenas esperando que a rede seja suspensa. Mas eles não dizem que, em hipótese alguma, vão deixar de indicar um representante. Traz aqui Agora me pra deu mim, a tosse. Mônica, a gente tá, ó, isso Aguinha, aí, aguinha. esse vírus aí de Paris não é o meu, entendeu? Mas a gente tá todo mundo nessa, o teu é chique, né? O Josias, ele é o socorro Bom, da tosse, ele complementa a frase quando a gente quanto mais começa você a falar, tossir. mais eu vou tossir. Não, vai, Quanto respira mais um eu pouco, quiser depois você parar de volta. tossir, mais eu vou tossir. Não, tudo bem, podemos voltar. Vai. Então, há ainda um debate interno sobre indicar ou não um representante. Agora, existe um segundo problema, porque é o seguinte: eles indicaram, mesmo depois que eles falaram que iam encerrar as atividades do escritório, e isso é uma reportagem que eu vou escrever logo mais, mas vou dar umas pílulas aqui, quer dizer, até mesmo para fechar uma empresa, Fabiola, você tem que ter uma pessoa responsável por isso. Bom, e qual seria a dificuldade de encontrar uma pessoa que assuma o X no Brasil, ou para encerrar de uma vez as suas atividades, ou para mantê-lo vivo aqui, não vivo, mas para manter a organização aqui. Quem que vai querer ficar entre o Supremo Tribunal Federal e o Elon Musk? A pessoa que for indicada e que assumir esse cargo, ela vai ter como missão, isso já está dito pelo Elon Musk, dizer para o Alexandre de Moraes que não vai cumprir nenhuma das decisões dele. Então é a prisão, a pessoa vai estar se oferecendo para ser presa praticamente. Então chegou-se a um impasse e, além do X não mostrar boa vontade para indicar esse representante, é difícil encontrar um representante, porque quem vai querer ficar numa empresa que vai descumprir ordens judiciais, abertamente, escancaradamente, né? Então, eu acho que o ministro, nesse caso específico, está coberto de razão, porque não dá para deixar uma pessoa não cumprir a lei, simplesmente, né? Não dá para aceitar que não cumpre uma decisão judicial. Nós podemos criticar todas as decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes, mas não existe a possibilidade de não cumprir decisão judicial no Brasil.
Esse emendando essa fala do Lula, né? A gente já até repercutiu isso também, né, Mônica? Foi muito forte a fala do presidente Lula hoje, e pelo que a gente está recebendo aqui, as pessoas até, muita gente aqui gostando do que Lula falou, né? Por exemplo, o Thales saiu com essa do Lula, falando, poxa, a gente está falando da soberania brasileira. O presidente da República tem esse papel, né, Mônica? É importante ele entrar, né, nessa história. Por outro lado, politicamente, a gente sabe o prejuízo, porque isso é muito utilizado pela direita e extrema-direita no Brasil, né, como um alvo à liberdade de expressão. Eles falam que são censurados. Lula entrar nessa história pode respingar em algum prejuízo político para ele? Eu acho que essas pessoas que já o atacam vão seguir atacando se ele der razão, se ele não der razão, vão seguir no ataque. Mas eu acho que o Lula fez algo muito parecido com o que o presidente da França fez, o Emmanuel Macron, né? Ele também se posicionou. Não foi ele, ao contrário do que eu vi em alguns textos, não foi ele que determinou a prisão. Existe uma investigação na França contra o fundador do Telegram e os juízes determinaram a prisão dele. Depois, juízes determinaram que ele pagasse fiança e fosse solto, mas ele não pode sair da França. Mas quem está determinando não é o presidente da França, é o judiciário. No entanto, ele se manifestou, ele falou: a França tem leis. Por isso, simplesmente isso. Você sabe que um internauta me escreveu e falou assim: o Lula se escondeu no sindicato dos bancários em 2018 para não ser preso. Eu falei: olha, tanto ele não se escondeu, ele se apresentou à justiça, mas o que faria o Sérgio Moro se de fato o Lula falasse não vou obedecer a sua ordem judicial? Quantas viaturas apareceriam lá em 5 minutos para pegar o Lula? Porque não existe a possibilidade de um juiz falar você vai preso e você falar que você não vai. Quer dizer, por mais que seja injusto, por mais que pareça injusto, por mais que você considere injusto, né? Lula se apresentou e foi durante 580 dias, ficou preso e foi na justiça contestar. Né? Ele não fugiu, ele não saiu pela fronteira do Uruguai, como muitos sugeriram. Ele não. Eu me recordo que eu fui lá fazer a cobertura e todo mundo que estava no entorno falava: não se entrega, não se entrega, não se entrega, não se entrega. Existia um clamor ali de quem estava ali para que ele desobedecesse à justiça, né? Que ele resistisse até mesmo para forçar esse ato de força do judiciário. Mas ele falou: não, a justiça determinou e ele se apresentou. Eu duvido, eu acho que o Moro seria muito mais rápido do que o Alexandre de Moraes está sendo agora. O Alexandre ainda está multando, notificando, falando, notificando novamente. Né? De fato, há uma insistência em não cumprir as determinações judiciais. Falando agora do lado do Musk, né? Ele fixou na plataforma dele, o X, a seguinte frase: Alexandre de Moraes é um ditador maligno que se faz passar por juiz. É um ditador maligno que se faz passar por juiz. E aí ele coloca aqui, fixa inclusive, essa resposta, essa carta, esse comunicado à imprensa a respeito da decisão do Brasil, né? Aí tem até já traduzido aqui, e no que a Mônica até já citou. Ele fala que não estamos absolutamente insistindo que outros países tenham as mesmas leis de liberdade de expressão dos Estados Unidos. A questão que está em jogo, é o que diz, aqui é o próprio ministro Alexandre de Moraes, que está exigindo que violemos as próprias leis no Brasil. Simplesmente não faremos isso. E aí faz a ameaça: nos próximos dias vamos publicar todas as exigências ilegais do ministro Moraes e todos os documentos judiciais relacionados para justamente dar transparência. Ao contrário de outras plataformas, nós não vamos cumprir ordens ilegais em segredo. É o que diz aqui o comunicado de Alexandre de Moraes, de Elon Musk e do X. Vamos lá,